já entrando um pouquinho no tema, né? Por que eu comecei a estudar criatividade? Eu vou começar por aí, porque todo mundo me pergunta, por que um geógrafo está falando de criatividade? Bom, aí é o seguinte, eu estava no pós-doutorado, né? Terminando o doutorado, e eu queria me aventurar por outras áreas, queria ler outras coisas, coisas diferentes, já com traquejo de professor, né? Talvez me preparando para ensinar ali. E eu tive uma influência muito forte do Fausto, que foi meu gerente, numa das empresas que eu trabalhei. Ele foi meu gerente, ele é arquiteto, hoje ele é senador na Itália. Ele foi uma influência muito importante na minha vida, e ele falava assim, vocês têm que estudar a criatividade. Isso ele falava em 2012, 2013, estudem criatividade. Ele tinha uma teoria chamada criatividade sistêmica, que ele começou, e eu sinto que eu estou continuando. E foi muito engraçado como quando eu comecei a estudar criatividade, que foi em 2017, para agora, para 2020, a criatividade começou realmente a adjetivar muitos outros substantivos. Por exemplo, para vocês entenderem, para começar a conectar com geografia, está sendo cada vez mais comum a gente escutar o termo cidade criativa. Não vou entrar no mérito do conceito, do que ele quer dizer, se é bom, se é ruim, não quero falar disso. Eu quero falar que a criatividade está adjetivando muitas coisas. Por exemplo, cidade criativa. Por exemplo, espaços ou clusters criativos. Por exemplo, distritos criativos. Não é? Fortaleza, recentemente, foi homologada pela Unesco como a cidade criativa do design. Então, veja só, Fortaleza foi intitulada Cidade Criativa do Design por um órgão mundial. Então, assim, só para chamar a atenção pelo fato de que criatividade tem adjetivado muitas outras palavras. Economia criativa, profissão criativa. Então, muitos desses aspectos são também geográficos. Eu acho que cabe a nós prestar atenção nesses aspectos. Mas eu estava ali no meu momento pós-doutorado, comecei a ler outras coisas, eu tinha um sonho de aproximar mapas e pessoas, era um sonho antigo que eu não sabia como resolver. Resolvi por meio da criatividade. Foi depois dos estudos de criatividade que eu cheguei à resposta para um tipo de negócio que eu queria fazer, que é vender mapas decorativos. E eu também queria, paralelamente, tentar uma outra estratégia. Eu queria ter estratégias paralelas na minha vida, uma como geógrafo e outra com uma outra frente, com uma outra coisa que eu pudesse trabalhar paralelamente. Como eu sempre fui considerado criativo desde pequeno, muito inventivo, como eu tive esse contato com o Fausto, que eu mencionei para vocês, então eu meio que falei assim, criatividade é um bom caminho para mim. Fiz 3 cursos de criatividade, já li mais de 15 livros de criatividade, indicaria para vocês um curso que é gratuito, que se chama Learning Creative Learning, depois eu coloco no chat para vocês, Aprendendo a Aprender Criativamente, é um curso do MIT, são 4, 5 semanas de curso, é super gostoso de fazer, e está metade traduzido, metade em inglês, metade em português. Então, quem é geógrafo, quem está preocupado com o mercado de trabalho, quem está sacando que o mundo está mudando rapidamente, tem que acompanhar essas mudanças e tem que passar, talvez, por um processo de reinvenção, que eu estou passando novamente em menos de 5 anos. Então, eu super indico que estude criatividade e agregue essa ideia potencial de que o geógrafo já é muito criativo, porque ele tem um background, ele tem um conjunto de referências que é impressionante para trabalhar em favor do processo criativo, do inventar coisas novas, do empreender, do inovar. Novamente, direcionando aqui a nossa discussão para o mundo profissional. Foram 4 livros, principalmente, que me influenciaram, só para fechar esse primeiro bloco. Um que se chama The Future of Employment, que é de 2013, só está em inglês, e ele fala uma coisa assim, quão suscetível é cada emprego, cada job, de ser substituído por máquinas ou de ser automatizado. Esse artigo foi muito impactante na minha vida, porque eu fui olhar lá cartógrafo, né? O cartógrafo tem uma alta possibilidade de ser automatizado, de ter a sua função ali feita por computadores automaticamente, sem necessariamente muita intervenção humana. Eu pensei, então os mapas estão em risco. Então o que eu mais gosto de fazer, que são os mapas, eu tenho uma chance de estar obsoleto nos próximos 10, 15 anos. Daí eu pensei, preciso estudar coisas novas.
E aí eu me toquei também que lá em 2005 tinha sido lançado o Google Earth, e o Google Earth extremamente utilizado, extremamente prático, útil e eficiente até hoje. Tem muita gente que diz, pô, eu não preciso de mapa, eu vou olhar no Google Earth, né? Então, não estou limitando a geografia a mapas, pelo amor de Deus. Tem gente que fala assim, Rodolfo fala que geografia é só mapas. Eu tenho essa mania mesmo, porque é o que eu mais gosto de fazer, mas eu não estou limitando, estou dando o meu exemplo. Então, The Future of Employment, de 2013, que mostra quão suscetível é cada emprego, cada funcionalidade, a substituição, a automação. Isso sem contar que o jovem tem que entender também o mercado de trabalho, né? O outro livro, para uma outra globalização, quando o Milton fala de aceleração contemporânea, isso é muito impactante para mim. E a gente está vendo a aceleração contemporânea se acelerar, né? Depois, um livro que eu li também, que eu preciso ler o mainstream da economia para saber o que os caras estão pensando. A Quarta Revolução Industrial, do Klaus Schwab, me impactou bastante, porque também vai muito nessa pegada de tem que mudar as características dos empregos, então a gente tem que estar ligado com isso. E principalmente um livro que não é de um geógrafo, é de um historiador, mas é muito geográfico, que se chama De Onde Vêm as Boas Ideias, de 2012, o autor é Steven Johnson. Esses 4 livros mexeram na minha cabeça como geógrafo e me fizeram perceber que criatividade tem muita relação com geografia e me colocaram na trilha assim, tipo, não, eu vou estudar a criatividade mais pesado. Primeiro, para eu poder me reinventar, sempre que eu precisar. E segundo, para eu ter essa coisa paralela, assim, a minha atividade do geógrafo, que está se consolidando agora, que é ensinar um pouco de criatividade. Bom, então essa é uma primeira etapa, né, desse meu momento com vocês, que é sobre como que eu comecei a estudar criatividade, o que isso tem a ver com geografia, por quê e como me ajudou. Nessa última perguntinha, como me ajudou, eu diria para vocês que me ajudou muito, me ajudou pra caralho, na verdade, porque eu pude abrir a Mundo Mapa, que é um negócio meu que eu deposito muitas expectativas, inclusive estamos vendo até para começar o Mundo Mapa na Europa agora, era para ter começado esse ano, mas provavelmente o ano que vem vai ter uma loja minha na Europa também, na Itália, e na minha, digamos assim, numa capacidade que a gente começa a ter, que cada vez ela vai se amplificando, a gente começa a ficar viciado em criatividade, começa a ter ideias o tempo todo. E eu acho que isso é bom não só para o geógrafo, mas para todo mundo. Ter ideias, ter boas ideias, sempre é muito bom. Inclusive, esse é o tema de um dos livros que eu falei para vocês, de onde vêm as boas ideias, tá? Então, de novo, para a nossa mensagem, o geógrafo também pode ser criativo. Eu vou falar para vocês um pouquinho por que criatividade não é dom, por que criatividade não é coisa de artista e por que criatividade é para todo mundo. Então, o geógrafo também pode ser criativo. Aí eu avanço nisso dizendo, o geógrafo precisa ser criativo, porque eu acho que tem muita gente aí que deve estar se formando, professores, bacharéis, pessoas que querem fazer projetos, ideias diferentes, querem tocar coisas novas, precisam ter criatividade e também precisam se diferenciar no mercado, que é muito competitivo com outros profissionais e entre os geógrafos também. Então, o geógrafo também pode, o geógrafo precisa, e o geógrafo potencialmente é muito criativo, porque tem um background imenso de referências para trabalhar e para combinar. Por que eu falo de referências? Entrando um pouquinho na criatividade agora. Criatividade é combinar coisas que ainda não estão combinadas, direcionando nossa mente para o novo. Inclusive tem um teórico italiano, que é o Domenico de Masi, que vai falar do ócio criativo. Não sei se vocês já leram o ócio criativo, mas ele vai dizer que a criatividade é justamente a junção, a união da razão com a emoção. E quando ele falou isso, deu um estalo na minha cabeça, porque até esse é o subtítulo do meu livro preferido da geografia, que é a Natureza do Espaço, que fala razão e emoção. E aí, quando o Domenico de Masi diz assim, mas a criatividade é exatamente quando se junta a emoção com a razão. Aí eu falo, pô, fechou tudo, era isso que eu queria ouvir, era isso que eu precisava ouvir. E as coisas começaram a fazer mais sentido para mim. Então, o que é criatividade
finalmente. O que eu quero aqui é não falar tanto da geografia. Eu quero abrir uma portinha para vocês passarem, uma janela para vocês olharem, que se chama criatividade. Olhem para a criatividade e combinem com as coisas geográficas. Então, o que é criatividade? Dizendo da maneira mais simples possível, a criatividade é uma maneira de pensar. Ela é um mindset, usando uma expressão moderninha, né? Ela é um mindset, ela é uma forma de pensar. É como um botãozinho que eu posso ligar e desligar, porque eu conheço a técnica do ser criativo, que são 5 etapas, eu posso treinar cada uma dessas 5 etapas, e aí a criatividade começa a ficar mais legal, e então ela é uma maneira de pensar que está assentada num processo que tem 5 etapas. Se eu conheço cada uma dessas 5 etapas, eu conheço o processo todo e eu começo a ter cada vez mais, treinando, precisa treinar, eu começo a ter ideias mais criativas. Então, a definição é uma maneira de pensar que direciona nossa mente para o novo. Quando nossa mente vai ser direcionada para o novo? Quando precisamos de uma solução nova, quando tem um problema para ser resolvido e precisamos de uma solução nova. Falar problema para ser resolvido é uma coisa muito interessante para o geógrafo, porque o geógrafo gosta muito de trabalhar problemática, mas às vezes não gosta muito de trabalhar solucionática. Então, quando eu comecei a ficar mais criativo, né, eu realmente comecei a ficar mais criativo, isso aconteceu, eu comecei a pensar mais não só em problemáticas, mas também nas soluções para aqueles problemas. Então, a criatividade, primeiro, me ajudou muito nisso, e ela preenche uma lacunazinha que eu até menciono na palestra Sou Geógrafo e Agora. E que lacuna que é essa? O geógrafo é muito crítico e tem dificuldade para pensar em soluções. Ele é muito rápido e bom e muito eficiente para fazer a crítica de algo que está acontecendo. Isso é bom, não é ruim, mas quando ele tem que pensar numa solução ou pensar numa solucionática, ele já começa a dar uma travada, ele tem uma dificuldade ali para resolver problemas. Então, quando eu estou sendo criativo, estou tentando direcionar minha mente para o novo, para pensar numa solução nova, é incrível, porque eu estou pensando muitas vezes em solução de problema. E aí a gente preenche uma lacunazinha que muitas vezes é criticada por outros profissionais que trabalham com geógrafos. Eles dizem o seguinte: o geógrafo é excessivamente crítico. Ele é muito bom para fazer a crítica, mas ele não é tão bom para propor soluções. E aí eu comecei a deitar nisso. Falei, não, eu quero ser bom de propor soluções, quero ser bom de propor soluções para os problemas. Então, beleza, aqui temos uma definição de criatividade, direcionar nossa mente para o novo. A segunda coisa para vocês se abrirem para a criatividade, para abrir essa janela, tipo, vamos enxergar a criatividade daqui para fora, né, da nossa caixinha. Por isso que tem a expressão out of the box, né? Ser criativo é sair da caixa, que significa também sair da zona de conforto. E é por isso que dói. Daqui a pouco eu vou falar porque criatividade dói um pouco também. Tem alguns mitos que a gente tem que quebrar para nos abrirmos à criatividade. Eu vou mencionar só 2 aqui, tem vários, na verdade, mas é uma coisa que todo mundo fala. Ah, criatividade é coisa de artista, é artista que tem que ser criativo, é escritor que tem que ser criativo, é pintor que tem que ser criativo. E aí a gente tem aquele arquétipo, né, da pessoa que usa roupa colorida, que tem um monte de post-it na parede aqui atrás, que é muito descolada e tal, e não necessariamente esse é o perfil do criativo. Eu uso muito preto, a minha parede não tem post-it e eu não fico, não sou tão descolado assim, eu sou até meio quadrado nas coisas que eu faço, mas eu tenho sempre boas ideias. Então, precisa quebrar esse mito do artista. Primeira coisa, a criatividade não é só para artista, a criatividade é para todos, porque a criatividade é cerebral e todo mundo nasceu com cérebro. Salvo algumas pessoas que por alguma razão, alguma fatalidade não nasceram com cérebro, todas as pessoas fatalmente são criativas, certo? Então enfia isso na cabeça de vocês. Se você quer ser criativo, você pode, porque você tem um cérebro, ponto, acabou. A outra coisa muito importante e que está muito associada a isso, criatividade é dom. Ah, criatividade é dom, aquele cara nasceu criativo, o Rodolfo nasceu criativo, tal pessoa já é criativa porque ela é assim. Não, não é dom. A criatividade, como todas as coisas, ela pode ser treinada. Da mesma forma que eu vou na academia, por exemplo, eu vou treinar meus músculos também, e aí começa a ficar cada vez mais fácil levantar aqueles pesos, cada vez mais fácil correr 10 quilômetros, também a criatividade ela vai ficando mais ágil, mais rápida e mais fácil. Algumas pessoas
podem, né, naturalmente, desde a infância, exercer atividades criativas, como, por exemplo, pessoas que sempre tiveram ligação com música, ou sempre tiveram ligação com teatro, elas tendem a ser criativas, porque elas já têm esses mecanismos do cérebro para isso, né? Mas isso pode ser treinado, é isso que eu quero dizer. Então, não é dom, não é coisa de artista. Então, isso são mitos, tá? Então, definimos, quebramos mitos, e agora, um outro ponto do tripé, né? É um tripé. A criatividade, ela é um processo, e é isso principalmente que eu quero dizer para vocês. Para vocês usarem a criatividade ao favor de vocês, vocês precisam conhecer esse processo, tá? Chama processo criativo, ou espiral criativa, né? O curso que eu indiquei para vocês, Learning Creative Learning, fala muito do processo criativo em espiral. Tá? Então, entender o processo criativo. São 5 etapas. Eu tenho uma outra aula que fala de cada uma das 5 etapas e como treinar essas 5 etapas. Não dá tempo de falar ela aqui agora, já estamos na metade. Mas é fundamental entender o processo, porque quando é a mesma coisa, eu tenho um problema grande, quero ser criativo, a gente não sabe nem por onde começar, quero ter uma ideia criativa, quero me diferenciar, a gente não sabe nem por onde começar, mas se a gente fragmenta isso em 5 probleminhas menores, fica mais fácil. Se eu posso treinar e melhorar nesses 5 probleminhas menores, fica muito mais fácil. Então, a criatividade, ela é um processo, se chama espiral criativa, tem muita literatura sobre isso, joga no Google, vem muita vídeo, vem muita coisa sobre espiral criativa, o processo criativo. Ele precisa ser entendido e ele pode ser treinado, tá? Então, tem um tripé aqui para vocês, talvez, né, quem tiver interessado nisso, pensar. Primeiro de tudo, a definição do que é criatividade, entender que a criatividade não é exclusividade de artista e não é dom, e segundo, existe um processo que permite treinar a criatividade. Acho que eu comentei com vocês uns 10 minutos atrás que eu estou tendo ideia assim a dar com pau, não sei nem o que fazer com elas, estou fazendo um livrinho de ideias, estou entregando ideias para as pessoas. Porque isso já ficou tão cíclico na minha vida que é um barato. Tudo que eu vejo, eu já vou pensando, como que eu posso fazer isso de um jeito diferente? Aí me perguntaram uma vez, tudo que você faz precisa ser diferente? Não, claro que não. Tem muitas coisas que são feitas daquele jeito há muito tempo e dão certo e são eficientes e elas podem e devem continuar sendo feitas daquela maneira. Não é que eu quero quebrar tudo que é feito, jogar fora e fazer tudo novo. Não é isso. Tem algumas situações que eu quero e preciso pensar diferente. Então aí eu começo a colocar em prática esse ciclo, essa espiral criativa que eu internalizei de tal forma que a todo momento eu estou aplicando isso, tá? Deixa eu ver o que tem aqui de perguntas. Gente, eu estou meio agitado. Henrique Gutierrez está perguntando assim, a formação do geógrafo precisa contemplar empreendedorismo, exercício profissional e as áreas de planejamento e gestão, especialmente nas áreas ambiental, urbana, etc., para ter uma solução mais propositiva. Concordo completamente, Henrique, é isso aí mesmo. Não é que a criatividade ela vai substituir seus conhecimentos, os conhecimentos prévios que você tem que adquirir de forma alguma. Esses conhecimentos prévios, toda a sua bagagem é que são fundamentais para você enxergar uma outra solução, por exemplo, para a área urbana, ou uma outra solução para a área ambiental, ou para solucionar um problema na área ambiental. O que eu estou colocando aqui é um diferencial, que é uma camada que em algum momento você pode pensar, essa solução aqui não está mais funcionando. Eu vou tentar colocar uma camada criativa, ou eu vou tentar fazer um exercício criativo, eu vou chamar a minha equipe para pensar em soluções que ainda não foram pensadas, ou então eu vou chamar uma empresa de design thinking para fazer exercícios e jogos criativos aqui, para talvez tentar encontrar uma solução que ainda não está encontrada. De forma alguma, nunca, jamais, eu estou negligenciando aqui o conhecimento técnico, o conhecimento técnico que é fundamental para a gente compreender a realidade, fazer um bom diagnóstico e propor coisas que são também cientificamente, que precisam ser cientificamente pensadas pelo critério
que eu preciso ter delas, de forma alguma. Eu estou colocando que a criatividade ela pode ser uma camada a mais para, eventualmente, eu encontrar uma solução que ainda não foi encontrada. Não sei se eu fui claro, Henrique. Isso aí que você falou é muito, muito, muito importante, porque tem gente que começa a pensar que o cara que quer ser criativo é o louquinho, né? É o louquinho que quer fazer tudo diferente, quer fazer tudo novo. Não, não é assim. A criatividade tem que estar, ela não é dom, ela tem que estar ao nosso favor quando a gente precisa dela. Vamos deixar isso bem, bem, bem claro. Tá? O Matheus perguntou, existe algum autor específico da geografia que trata sobre criatividade ou espaços criativos? Olha só, Matheus, eu já fiz um levantamento dos textos, são 2 ou 3 artigos do professor Eduardo Yazigi, da USP, no qual ele falou especificamente de geografia e criatividade em alguns artigos. Eu ainda não os li, eu estou fazendo esse levantamento. Porque assim, eu sempre tentei meio que evitar de fazer essa conexão de geografia com criatividade, mas eu estou percebendo que eu vou precisar me abrir a isso até para me comunicar melhor com vocês. Então, assim, que eu tenho conhecimento é o professor Eduardo Yazigi, que escreveu alguma coisa mais diretamente relacionada. Espaços criativos, espaços criativos tem um ou 2 capítulos muito bons, é um capítulo que se chama, inclusive, Serendipidade, no livro do Steven Johnson. Ele não é geógrafo, ele é historiador, o livro dele se chama De Onde Vêm as Boas Ideias. Eu gosto muito desse capítulo, porque esse capítulo abriu a minha mente para a importância dos espaços criativos, até para a gente discutir criatividade. É claro que também existe a questão da distribuição geográfica dos fixos e fluxos geográficos, que é desigual, e como o Steven Johnson fala, existem espaços que tendem a fomentar mais criatividade, e outros espaços que tendem a dificultar que a criatividade aconteça. Por quê? Porque eu preciso ter comunicação, porque muitas vezes uma pecinha que me faltava para ter uma ideia, porque eu tenho, as ideias elas sempre vêm incompletas, eu preciso pouco a pouco ir melhorando as minhas ideias. A pecinha que falta para eu ter uma boa, uma grande ideia, às vezes eu encontro em outra pessoa. Podem ver o projeto do Percy, que acabou de falar, que é um projeto inovador. O projeto dele é composto por 4 geógrafos. Eu não sei ali quem que deu cada parte da ideia, mas eles se juntaram em 4 geógrafos para fazer o projeto do canal Terra Negra Brasil. Tá? Então, os espaços, eles podem fomentar ou podem dificultar isso. Eu fiz um mapeamento em Campinas do que estamos muito previamente chamando de espaços criativos. Isso vai sair num livro sobre criatividade em breve. Estou chamando muito previamente de clusters criativos e está muito incipiente essa discussão, porque ela é difícil de ser feita, tem muito pouca literatura sobre isso. Então, beleza. Por fim, eu queria falar um pouquinho da essência do que é o quero ser criativo. Assim, acho que é uma ideia minha de deixar vocês um pouquinho com água na boca, de falar um pouquinho de fato o que é a criatividade de um ponto de vista mais prático, né? Porque, assim, é difícil falar teoricamente das coisas e às vezes nem todo mundo consegue imaginar, mas uma forma muito fácil, muito prática de pensar em criatividade, e eu vou dar alguns exemplos aqui, inclusive de geógrafos, é pensar em combinações. Acho que combinar, combinação e combinatividade, essa palavra combinatividade é a mistura de criatividade com combinação, fica combinatividade. É uma palavra muito prática, muito fácil da gente digerir ela para começar a estudar a criatividade. Então pensem na criatividade como a essência, como conhecimento para fazermos combinações, para fazermos combinatividades. Rodolfo, que porra é essa de combinatividade? Eu nunca ouvi essa palavra. O que é isso que você está falando? É muito simples. Vamos brincar agora de combinatividade reversa. Não tem a engenharia reversa? Vamos falar de combinatividade reversa. Uma brincadeira muito, muito assim, infantil. Pão de queijo. Será que sempre teve pão de queijo? Será que sempre tive aquele pãozinho bonitinho, gostosinho, com o gosto de queijo misturado com queijo? Não. Então foram 2 coisas que foram combinadas. É divertido isso, né? Vamos pensar no relógio de pulso. Ó. Será que eu sempre tive o relógio aqui preso no meu pulso? Obviamente que não. Imagine que eu posso fazer a combinatividade reversa
desse relógio. Quais são as partes que compõem esse relógio? Eu tenho a bolinha aqui, que é onde marca as horas, que tem um mecanismo, e vocês sabem que historicamente isso era um relógio de pulso, né? Era preso por uma cordinha, ficava no bolso, então um relógio de pulso. E essa seria a parte 1. A parte 2 seria justamente isso aqui que prende no pulso. O que poderia ser isso aqui historicamente? Uma pulseira. Quebrei meu relógio. O que poderia ser isso aqui? Uma pulseira. Então, imagina a combinatividade de uma pulseira, bem infantil mesmo, né? Uma pulseira combinando com a parte do relógio, né? Dividida em duas partes, que permite que eu prenda no pulso. Interessante, né? Isso é combinatividade reversa. Eu olhar para os objetos e tentar desconstruir os objetos. E aí eu vou entender que eu posso combinar e constantemente recombinar as coisas. A minha loja, que eu já falei várias vezes, que é onde eu deposito a minha criatividade ali, foi uma combinação de mapas com quadros. Por quê? Eu tinha uma ansiedade, eu tinha uma coisa que já estava mais de 5 anos na minha cabeça, que era o seguinte, eu sou geógrafo, eu faço mapa, mas não é possível que eu vou ficar vendendo só mapa para a empresa a minha vida toda. Não é possível que eu vou ficar refém de um mercado que é de empresa, que são muito poucas, que é um mercado que é difícil de negociar. Você tem que ficar namorando ali o projeto, tem que ficar prospectando. Eu acho isso, sabe, eu sou muito bom nisso, mas eu acho difícil. Então, o que acontece? Eu queria abrir meu mercado para as pessoas. E aí eu fiquei me perguntando muito tempo, como que eu posso aproximar mapas das pessoas? Porque intuitivamente eu já sabia que muita gente gostava de mapa, porque viu mapa no ensino médio, mas porque mapa remete a um aspecto emocional, da onde eu nasci, da onde eu conheci a pessoa que eu amo, meu companheiro, aonde que eu visitei e não me esqueci até hoje. Então os mapas, eles nos jogam também para os lugarzinhos que a gente gosta. E aí eu pensei, então, quando eu tive essa sacação, né, eu pensei, por que eu não vou misturar um quadro com um mapa? Porque daí ele vai poder ficar na parede, mostrando ali na parede, todo mundo vai ver aquilo, eu vou ter orgulho de exibir aquilo. Aí meio que a combinação foi mapas decorativos, né? Então, assim, a essência da criatividade, só para a gente começar a fechar e ir para os últimos minutinhos, assim, trocando uma ideia no chat, mandem perguntas, é a combinação, pensar em combinatividade, tá? Tem esse exercício, essa brincadeira, que é o da combinatividade reversa, que nos mostra que ela funciona, e aí conhecer o processo criativo permite com que eu possa fazer a combinatividade para frente, e a combinatividade para frente que é o mais importante. Aliás, eu vou falar para vocês um negócio que eu estou percebendo. Quando a gente começa a exercitar bastante criatividade e viver, tipo, um lifestyle, assim, criativo, que é muito gostoso, não precisa ser o louco das ideias, não precisa ficar usando roupa colorida, nada disso. Posso continuar sendo professor, sério, ou empresário, ou o que eu for, e colocar criatividade como uma camada nas minhas coisas sempre que eu quiser. Mas o que eu ia falar para vocês é que a criatividade, ela nos mantém presos no futuro. Gente, isso é do caralho. Porque a criatividade, ela faz com que eu fique sempre pensando, mas o que eu posso fazer com isso? Como que eu posso fazer para frente? Como que eu posso melhorar alguma coisa? Então é incrível que a criatividade, ela fica nos mantendo conectados muito fortemente com o futuro. E isso é muito importante, tá faltando para o geógrafo, pensar soluções e ficar conectados com o futuro, tá? Queria deixar esse gostinho aí com vocês, sabe? Então, conhecer o que é criatividade, me abrir ao processo criativo, saber que não é dom, não é coisa de artista, entender o processo, estudem o processo. Eu estou colocando algumas coisas no meu Instagram também sobre criatividade, vira e mexe, tem uma live que eu falo do processo, não vou falar do processo criativo aqui, porque demora 1 hora também. E uma outra coisa, só para fechar, a última parte, a penúltima parte do processo criativo é colocar as ideias em ação. Não é só ter a ideia, escrever o projeto e parar ali. Eu fico louco com quem escreve o projeto e coloca o projeto na gaveta, porque daí ele é um projeto perdido, porque nunca vai virar realidade. A criatividade, ela tem um pretexto, uma premissa muito forte, que é colocar em ação e coletar feedbacks. Por que colocar em ação e coletar feedbacks? Porque daí eu volto para o começo do processo criativo, que é a masterização da ideia. Uma ideia, ela nunca chega da forma terminada. E quanto mais eu demoro para colocar alguma ideia simplesinha, pequenininha em ação, mais eu demoro para masterizar, para melhorar aquela ideia. Rodolfo, como que você masteriza ideias? É a coisa mais fácil que tem. Para começo de conversa,
eu falo ela para alguém. Eu convido um amigo meu, tipo a Lulu, que está aqui no chat, está aqui na live com a gente, fala, Lu, quero falar de uma ideia. Ela já sabe que eu sou meio doido e ela vai deixar eu falar. É como se eu estivesse ali rodando a sintaxe da minha ideia verbalmente, rodando o código-fonte da minha ideia verbalmente, e aí eu mesmo já vou descobrindo os erros, já vou corrigindo meu código-fonte, minhas sintaxes, meus algoritmos. Ela vai dar ideia, vai dar feedback e eu vou masterizando a ideia. Até que vai chegar um momento que eu vou criar um protótipo, ou vai chegar um momento que eu vou fazer um MVP, que é um produto mínimo viável, o produtinho, o mínimo possível que eu preciso para colocar aquele produto no mercado, e aí eu começo a masterizar cada vez mais aquela ideia e ir cada vez mais melhorando. Então, criatividade é muito foda, porque ela joga a gente para o futuro, ela segura a gente no futuro e ela ajuda a gente a colocar ideias em ação. Eu tenho conversado também com geógrafos que têm essa dificuldade. Eu sou um ótimo planejador, mas eu não sei como executar as coisas. É verdade, tem esse problema. Percy falou anteriormente aqui que quando a gente se forma, é só o começo. Não estamos formados, estamos nos abrindo para tudo aquilo que vai acontecer. Então, realmente, tem que estudar empreendedorismo, se você quiser seguir essa área, tem que se aprofundar em pedagogia, se você quiser ser um professor foda, tem que estudar marketing digital, se entrar na loucura como eu de fazer loja online pelo Instagram, então tem que constantemente ir se aprimorando. E a criatividade joga a gente para o futuro. Pessoal, só para fechar, o geógrafo já tem um puta background para ser criativo, tem todo o potencial para isso, não é para esquecer a técnica, não é para esquecer o conceito, não é nada disso que eu estou falando. Ficar tendo ideia maluca não é nada disso. É para agregar a abertura da emoção junto com a razão, né? Na natureza do espaço, técnica e tempo, razão e emoção, sabe o que quando conecta razão e emoção, o que acontece? Acontece criatividade, tá? Então, é uma ideia, uma portinha, uma janela que eu tô abrindo aqui para vocês, tá bom?